Bom dia, amados amigos. Em nome de Deus, nosso Pai Criador, em nome de Jesus e em nome dos nossos amigos espirituais, eu quero agradecer a todos pela paciência, pela visualização e pelos seus comentários. Estamos aqui para lermos mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no terceiro capítulo, que fala que Jesus disse: não vim destruir as leis. Destinação da terra, causas das misérias humanas. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem e lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, o que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. 7. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população de seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Um exemplo: no hospital, ninguém vê senão doentes estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital ou uma penitenciária. O sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para o hospital que se acham com saúde, nem para a casa de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correções só podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade. Não está na humanidade inteira. E desse modo, e do mesmo modo do que no hospital, saem para se curarem e da prisão os que cumpriram suas penas. O homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Desculpe. Instruções dos Espíritos. Mundos inferiores e mundos superiores. 8. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência ao que lhe estão acima ou embaixo, na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior
supondo seus habitantes nas condições das raças selvagens ou das nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou benevolência, nem as noções dos justos e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústria e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão de uma vida mais completa. Portanto, eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. É difícil a reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória. Os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto, se custa reconhecer um embrião. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimos diversos das da vida na Terra, como por toda parte. A forma corpórea aí é sempre a humana, mas sempre embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorização que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que nesse mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo. Desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço, além do da vontade, conforme se representam os anjos ou como os antigos imaginam os manes dos Campos Elíseos. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram, porém irradiando uma luz divina, transfigurada pelas impressões interiores. Então, sempre elevadas. Em lugar de semblantes decorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constrangi-la, a matéria compacta expande-se
e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. 10. Nesse mundo venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. Lá todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhece-se o ódio, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os têm adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesse mundo não existe. 11. No vosso, precisai do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus que lá não tem acesso. Isto que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pôde, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata, e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. 12. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que os outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhe cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-los mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Estamos quase encerrando esse nosso pequeno trabalho e vamos deixar para amanhã Mundo de Expiações e de Provas, do capítulo Na casa de meu pai há muitas moradas. Mas antes de encerrarmos, eu tenho uma coisinha para todos nós. Uma mensagem do irmão José,
psicografado por Carlos Bacelli. Provavelmente. Antes de qualquer palavra depreciativa sobre a vida dos semelhantes, coloca-te no lugar de quem pretendes criticar. Imagina-te, mas imagina-te com sinceridade na situação de quem é alvo de teus comentários. Estivesses vivendo as experiências que vivenciam, provavelmente fizesse pior. Caso sofresse o que sofrem, é possível que não te mantivesse com tanta dignidade. Sustentasse a luta íntima que sustentam, não seriam capazes de prever a tua reação. Atravessasse as dificuldades que atravessam, talvez não resistisse às injúrias que são compelidos a ouvir. Imagina-te na pele de quem ama, amarga a impressão alheia ante os acontecimentos que lhe fugiram ao controle. Provavelmente sequer tivesse ânimo para defender-te de quem, para acusar-te, nada mais tivesse que fazer ao abrir a boca. Essa é uma mensagem do irmão José, do livro Vigiai e Orai. Deus nos abençoe e nos mantenha em sua paz. Eu sou o Nelson e falo daqui de São Paulo. Muito obrigado e muita paz a todos.